Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla Milena, estou aqui para ministrar aula para vocês de atualização em triagem em serviços de urgência e emergência, certo? Eu sou enfermeira formada pela Faculdade Dr. Leão Sampaio, certo? Sou especialista em urgência e emergência pela Escola de Saúde Pública. Tenho experiências profissionais na atenção básica, no Centro Psicossocial CAPS, hospitalar, gestão e docência, tá? E para mim, mais uma vez, é um prazer estar com vocês para ministrarmos esse curso. Então, o objetivo principal desse curso é que, no final, vocês, alunos, saiam, né, capazes de realizar uma definição de triagem em serviços de urgência e emergência, tenham a missão de acolhimento com classificação de risco, conheçam todo o processo da classificação, critérios de classificação, tá? Avaliação inicial, os sinais de alerta em casos de trauma e atenda a classificação de risco pela cor, tá? E a atuação do enfermeiro de um modo geral, certo? Então, vamos iniciar aqui, né? O aumento, ele é um aumento crescente dos pacientes que procuram os serviços de emergência, tá? Nas últimas décadas, é a consequência superlotação dos serviços, que é uma realidade mundial. Então, cada vez percebe-se que os pacientes, eles necessitam mais, né, de uma assistência, uma emergência, até mesmo para a vida dos pacientes, né? Vendo que nós estamos com um mundo cada vez mais, né, infelizmente, violento, então que a gente passa por vários problemas, vários traumas, vários acidentes, então nós precisamos muito do serviço da urgência e emergência no Brasil, certo? Então, nos países em desenvolvimento como o Brasil, este problema torna-se ainda mais grave, pois esses serviços se configuram muitas vezes como o principal porta de entrada do serviço de saúde. Então, é por essa porta de entrada que os pacientes, né, podem ser recebidos e devem por esse serviço, então fazendo com que os hospitais eles tenham ainda mais a superlotação, certo? Então, no cenário que se encontramos, o sistema de saúde atualmente, não existe mais possibilidade de trabalhar com a atenção de urgência sem um sistema de triagem ou uma classificação de risco, tá? Visto que, se não utilizarmos uma triagem para classificar aquele paciente, né, como em estado de leve ou grave, não temos como saber quem realmente naquele momento, aquela classificação de risco, tem a prioridade ao acesso, né? Vai ser o primeiro a atender, quando ele pode esperar ou não, devido aos sinais, sintomas demonstrados pelo paciente naquele primeiro momento que entra na unidade de saúde. Então, vamos realizar a triagem, de acordo com a triagem, vamos identificar se o paciente ele vai esperar um pouco, se ele tem que ser atendido imediatamente quando chega, né, no hospital, na área hospitalar. Então, assim foram elaborados os sistemas de triagem para identificar a prioridade clínica de cada paciente que aguarda um atendimento, visando facilitar a igualdade de acesso. Então, é necessário que todos os pacientes que entram, né, na emergência sejam tratados de igual para igual, que todos tenham a sua prioridade de acordo com a necessidade e grau apresentado pelo paciente naquele devido momento, né, que o paciente deu entrada na emergência hospitalar. Para contemplar a humanização dos serviços de urgência e emergência, foi implantada a portaria número 2395 de 2011, que prioriza o acolhimento como classificação de risco, visando diminuir o tempo de espera, acolher a população e atender prioritariamente pacientes com maior grau de risco, independente da ordem de chegada. Então, é necessário, né, pela equipe de saúde da urgência hospitalar, que tenha um acolhimento e classifique o paciente pelo grau, né, de risco que ele está apresentando naquele momento, para que a gente possa
está identificando se o paciente, né, tem um alto grau, ou ele pode esperar, ou ele não pode esperar, tá? Pela classificação de risco, a gente pode ver a prioridade de atendimento daquele paciente, certo? Assim, organizar a atenção às urgências de modo a atender a demanda espontânea ou referenciada. A consulta de enfermagem, por sua vez, tem como objetivo agilizar o atendimento através da diminuição de tempo da consulta médica, tá? Cuidando a equipe de enfermagem de levantar as primeiras informações sobre o paciente, anotando seus dados antropométricos, tomando sua temperatura e aferindo a sua pressão arterial. Então, a primeira prioridade, né, ao atender um paciente na emergência é estar verificando sinais vitais daquele paciente, para através dele podemos identificar, né, qual é a prioridade daquele paciente e o grau de que ele está demonstrando o grau de risco para que possa ser atendido, né, posteriormente. Então, as definições de triagem em serviço de urgência e emergência, nós temos a triagem, que ela é o primeiro atendimento prestado pelo profissional ao usuário do serviço de saúde. Então, a triagem ela é realizada logo que o paciente deu entrada no serviço de saúde, ele vai para a sala de triagem, certo? Onde na sala de triagem vai ser verificado todos os sinais vitais do paciente. Então, tem por finalidade a avaliação inicial, a seleção e o encaminhamento do cliente às unidades especializadas adequadas à sua assistência. Então, de acordo com o paciente como ele se encontra, né, o paciente pode permanecer na unidade que ele foi recebido ou ele pode ser encaminhado para um outro local de assistência e de referência, tá, que o paciente esteja necessitando naquele momento. Então, os objetivos do acolhimento com classificação de risco são avaliar o paciente logo na chegada ao pronto-socorro, humanizando o atendimento. Lembrando sempre que é um paciente que chega em estado crítico, né? Um paciente que necessita de atenção, de um atendimento humanizado, de todo um cuidado necessário e essencial que nós devemos prestar para aquele paciente, tá? Desbloquear o fluxo do pronto-socorro, isso é muito importante que aconteça, certo? Diminuir o tempo para o atendimento médico, quanto menor o tempo, melhor, tá? Aumentando assim a demanda para outros serviços do médico, certo? Atendimento médico. Fazendo com que o paciente seja visto prematuramente de acordo com a sua gravidade, de acordo com o caso que ele esteja vivendo, ou a situação que o paciente esteja passando, nós vamos estar classificando essa triagem, né, como paciente crítico, grave ou não, certo? Determinar a área de atendimento primário, devendo o paciente ser encaminhado diretamente às especialidades conforme o protocolo. Então, depois que é realizada toda a triagem, né, foi vista a necessidade do paciente, né, de tratamento, para onde aquele paciente realmente vai ser encaminhado, certo? Pela classificação de risco, nós temos a triagem. Na classificação de risco da triagem, nós realizamos de que forma, né? A triagem ela é baseada na fundamentação científica, feita pelo médico ou enfermeiro, que garante, né, a segurança ao paciente. O acolhimento é um desafio de viabilizar o acesso com equidade, certo? É um serviço que ele deve ser prestado da melhor forma possível, tá? Com um cuidado com o paciente, você tenha um bom acolhimento, né, uma boa triagem, para que aquela classificação de risco realmente seja adequada, ideal para o paciente naquele exato momento que ele entrou na situação, né, na situação de risco que ele está e que ele entrou, né, pela porta da urgência, certo? A triagem, um desafio em identificar e atender a demanda de forma organizada, humanizando o atendimento, com a satisfação do usuário. Então, é importante que não só atenda o paciente, como também, além da parte da humanização, que é de extrema importância naquele momento que o paciente está necessitando, e também tenha, né, posteriormente, uma satisfação do usuário, que o usuário saia
né, daquele local de atendimento, satisfeito, né, com o seu cuidado, né, e com toda a parte da enfermagem que foi prestada os cuidados, que tenha sido necessário e essencial, né, para aquele agravamento do paciente naquele momento. Então, requer uma integridade das ações, né, coordenação do cuidado. Então, é necessário que tenha uma coordenação para que se possa prestar esse atendimento da melhor forma possível. Competência técnica, né, de comunicação e de relacionamento. Isso é muito importante que ocorra na triagem, para que a equipe como um todo, eles possam desenvolver um melhor trabalho, uma melhor postura naquele momento de atender um paciente, não é receber um paciente e ficar jogando o paciente de setor a setor. Não, isso não pode acontecer. Então, é importante, né, que a equipe como um todo ela tenha um bom embasamento, tenha uma boa comunicação e organização para que o paciente chegue e seja atendido, né, no local correto, passando posteriormente, de acordo com a triagem que foi feita, para o local adequado, né, para dar continuidade ao seu tratamento. Missões do acolhimento com classificação de risco. Então, nós temos a missão de ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso ao serviço de urgência e emergência. Então, o acolhimento ao cidadão é primordial, não tem como fugir dessa prática, não tem como fugir desse instrumento, porque a partir do acolhimento, abraçar o paciente, se colocar no lugar dele, para ajudar a situação que ele esteja vivendo nesse momento, é que nós vamos, né, dar posteriormente o melhor cuidado ao paciente, né, e tá fazendo com que ele venha a melhorar o seu estado de saúde. Tá? Então, o paciente ele tem que estar ser atendido, né, de uma forma muito humanizada, tá? A humanização é peça fundamental nisso tudo, garantindo um atendimento rápido e efetivo. Lembrar que a urgência e a emergência, ela vai acontecer de forma rápida, tá? Nós temos todo um passo a passo do que fazer e como fazer, mas que tudo isso deve ser acontecido de forma mais rápida e efetiva, porque lembrando que na urgência e emergência nós não podemos perder tempo. Tempo na urgência e emergência é ouro, tá? Então, vamos trabalhar da forma da forma que tenha mais eficácia, tá? E mais rápida possível, para não colocar a vida do paciente em risco, certo? Então, a palavra acolher, em seus vários sentidos, expressa dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvido, dar crédito, agasalhar, receber, atender e admitir. Ou seja, a palavra acolher, ela é uma palavra que engloba vários sentidos do bem, entendeu? Vários sentidos que nos traz um bom acolhimento, uma boa recepção, né? Que nos traz conforto, que nos traz calma e que realmente faz com que o paciente se sinta bem acolhido no local, o paciente se sinta bem, entenda que ele está ali, né? Apesar de estar ali passando por dor, passando por algum problema, né, de saúde, ele foi bem acolhido, né? Ele foi bem aceito, ele foi bem ouvido. Então, ouvir o paciente é fundamental para, né, o cuidado da triagem, da classificação de risco. Porque se eu não escuto o paciente, eu não vou dar ouvidos ao que ele está sentindo. Muitas vezes o paciente, o que ele está sentindo, vai contar muito para a classificação de risco. Não só os sinais vitais como um si, tá? Lembrem que os sinais vitais é muito importante, e a primeira coisa que se faz na triagem da classificação de risco. Mas o que o paciente nos refere também é importante darmos ouvidos, certo? Então, os objetivos do acolhimento no serviço de emergência, né, eles fazem com que tenha o quê? Uma melhoria do acesso ao usuário, mudando a forma tradicional de entrada por fila e ordem de chegada, né? Porque antigamente recebíamos o paciente por ordem de chegada e tinha aquelas enormes filas, né? Então, acabou esse atendimento na área hospitalar e hoje a gente acolhe o paciente, né, por uma forma de quê? De classificação de risco.
Os pacientes mais críticos são atendidos mais rápido. Os pacientes que podem esperar menos críticos são atendidos posteriormente, certo? Nós temos um tempo para cada atendimento e para cada paciente, certo? Então, as mudanças das relações entre profissionais de saúde e usuários, no que se refere à forma de escutar esse usuário em seu problema e demanda. Então, foi-se mudado, né, essa parte dessa experiência de troca entre você ter que escutar, né, o paciente melhor para que possa identificar como está o grau de dor, né, de deficiência, de sofrimento do paciente, para que se possa identificar qual é a classificação de risco melhor, né? Qual é um acolhimento melhor, qual é a forma de entender o paciente e dar ouvidos ao que realmente ele está sentindo e passando naquele exato momento, certo? Então, o aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e complementariedade das atividades exercidas pela categoria dos profissionais, que é muito importante, né? Os profissionais de saúde estão sempre se aperfeiçoando, sempre buscando aprender novas técnicas, novas formas de estar ajudando o paciente. O profissional de saúde, ele está passando para o paciente confiança, entendeu? Por quê? Porque uma vez você foi atendido no serviço de saúde, você já demonstrou medo ao paciente, o paciente já não confia em você, então vai ficar cada vez mais difícil de você tratar o paciente, certo? Então, o que é que você precisa fazer? Aumentar, né, a confiança no paciente, praticar, se capacitar, melhorar a cada dia como profissional de saúde. Então, aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a elevação do grau de vínculo de confiança entre eles, né? Fazendo com que o paciente ele se sinta confiante no profissional que está atendendo ele, certo? Então, a abordagem do usuário para além das doenças e as suas queixas, né? Entender o que realmente o paciente está abordando, qual a sua queixa principal, o que eu preciso fazer para que eu possa diminuir as queixas do paciente como profissional de saúde. A pactuação com o usuário das respostas possíveis à sua demanda, de acordo com a capacidade do serviço, certo? Então, o serviço da urgência e emergência no acolhimento é de extrema importância, tá? É necessário, temos vários benefícios com essa implantação, né? Do acolhimento da triagem de risco. Esse serviço ele veio para ajudar com que a saúde ela tenha um avanço, ela melhore cada vez, né, que a gente faça uma classificação de risco melhor, identificando que aquele paciente realmente precisa naquele momento, qual é o atendimento prioritário daquele paciente, ele vai ser encaminhado para qual setor, entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente possa fazer uma classificação de risco, né, de confiança efetiva, né, e realmente que venha causar benefício para o paciente. Então, urgência e emergência, né, qual a diferença dos dois para o serviço de saúde, né, o que abordamos, o que esperamos da urgência e da emergência. Então, a urgência, né, é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, necessitando de assistência imediata, né, naquele momento, ou seja, o paciente ele necessita daquela assistência, mas a urgência ele causa ou não a morte, certo? Já na emergência, eu tenho uma constatação médica de agravo à saúde que implica risco eminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo um tratamento médico também imediato. Então, a emergência eu posso identificar ela como o mais grave dos dois, certo? Da urgência e emergência. Por quê? A emergência, eu tenho nela um grave, entendeu? Um paciente que está com sofrimento grave, intenso, que ele não pode esperar. Aquele paciente, ele entrou, né, na unidade hospitalar e ele vai ser o paciente que tem essa prioridade de atendimento, tá? Da emergência. Lembrando que a urgência, ele também é grave, sendo que ele pode esperar questão de minutos, entendeu? Ou seja, depois da emergência, vem os pacientes da urgência a ser atendido. Lembrando também que, às vezes, os pacientes da urgência, se não foi atendido
no momento ideal, né, adequado, no tempo adequado, o paciente da urgência ele também pode ir para se transformar em um paciente de emergência. Então, devemos ter esse cuidado e atenção. E o que é que vai diferenciar isso? Os sinais vitais. Então, vejam que os sinais vitais ele tem toda uma necessidade de ser prestado da forma correta e eficaz. Por quê? Porque é através dele que nós vamos classificar na triagem quem é um paciente de urgência.